Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Então é maravilhoso esse culto de cura e libertação. Já estivemos aqui na parte da manhã, na consagração. Glória a Deus. Foi uma bênção de Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E eu vou estar deixando aqui lá em Isaías 38, capítulo 38. Aleluia, Jesus. Eu vou deixar alguns versículos. Glória a Deus. Esse culto de cura e libertação é o que nós precisamos todos os dias, né? E pedir as misericórdias de Deus todas as manhãs. Glória a Deus, aleluia. Então já recebemos louvores, oportunidade, oração. Então já estamos bem felizes já. Então é a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Aqui é o texto, né? Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o teu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aleluia, Jesus. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai-te e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, ó Deus de Davi, Pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Glórias a Deus. Pode os irmãos se assentar. Aleluia, Jesus. Essa palavra aqui de Ezequias, eu acho ela muito forte. Então eu estava, terça-feira ali eu falei assim, vou ver o que o pastor vai falar. Eu falei assim, eu vou levar a palavra que ele trouxe domingo, teve a Santa Ceia, né? Eu falei, eu vou, quinta-feira, eu não vou arrumar alguém, eu mesmo vou deixar uma breve palavra lá para a igreja. Aí comecei a ler e a refletir. Eu falei, meu Deus, como é forte, né? Eu falei, Senhor, mas é muito forte. Que o que Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade muito ruim. A enfermidade que ele adoeceu. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Ele estava doente, aleluia, Jesus. E ali Deus enviou ali o profeta Isaías, glórias a Deus, para falar com ele. Olha só, Isaías era um grande homem de Deus. Então Deus, ele enviou até ele, glórias a Deus, para ele receber a cura dele. Aleluia, Jesus. Porque se ele não ouvisse a voz dele, ele ia morrer, ele ia perecer. Aleluia, Jesus. Então ele estava com essa enfermidade ali mortal. E aí Deus levantou Isaías, glórias a Deus, para esse profeta, esse grande profeta de Deus, para falar com ele, para ele colocar a casa dele em ordem. Olha só como é forte isso, para ele pôr a casa em ordem. Por quê? Para colocar a casa em ordem, porque algo ele tinha ali, glórias a Deus, que ele estava doente. Aleluia, Jesus. Então Deus, ele alertou. Então Deus, muitas vezes, ele usa os profetas da casa dele para falar conosco, para nós colocar a nossa casa em ordem. E às vezes nós não ouvimos, sabe? Falar, mas que ordem é essa? Aleluia, Jesus. E Deus, ele fala, põe a tua casa em ordem, não você morrerás. Olha só, que forte. Já pensou? Glórias a Deus, alguém falar que nós vamos morrer amanhã? Será que nós vamos estar preparados? Falar, põe a tua casa em ordem. Nossa, nós vamos ficar desesperados. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Porque ele estava com essa doença, muito triste essa doença. E Deus, ele enviou esse profeta. Aleluia, Jesus. Porque se Deus não enviasse, ele ia perecer, ele ia morrer.
Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ele põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aleluia, Jesus é muito forte. Já pensou? Muitas vezes até nós pensamos que nós estamos tudo com a nossa casa em dia, com a nossa casa tudo perfeita. Eu lembro como hoje, quando eu era ali nova convertida, eu recebi ali algo, uma profecia, que a pessoa falou assim, que eu era uma pessoa de Deus, só que eu não estava sendo um canal de Deus ali. Eu estava ali uma treva, glórias a Deus, uma mulher briguenta dentro de casa, já era evangélica já, mas não era nova convertida. Ali o homem, o pastor, aí ele falou que Deus estava se agradando. Aí eu falei, mas gente, mas isso está errado. Eu cheguei lá em casa, como uma pessoa está tocando horror dentro de casa, brigando com o marido, fazendo coisa que desagrada a Deus, o Espírito Santo de Deus. O homem veio me chamar de mulher de Deus, e eu era nova convertida, mas aquilo ficou na minha mente. Eu falei, não, isso está errado. E ali eu falei, meu Deus do céu, mas que profecia. Não. Aí eu falei, gente, nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa toda desconcertada. Aí você leva ali uma profecia ali pensando que é de Deus, você sabendo que não é de Deus, que você não está fazendo as coisas que é do Senhor, correta. Então ali eu estava com a minha casa toda bagunçada. Sabe, a minha casa aqui com o Espírito Santo de Deus, aqui o templo do Espírito Santo de Deus, que eu sei, glórias a Deus, eu não poderia receber algo que não era do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós receber algo. Nós temos que pedir o quê? Discernimento de Deus e de Espírito, para saber se é do Senhor. E ali quando eu recebi ali, eu falei assim, meu Deus, como é que pode? Eu estou brigando um monte com meu esposo, que eu era nova convertida, brigando, sabe, com ciumeira, brigando assim, sabe, com a casa, misericórdia. E ali a pessoa falar que eu era uma pessoa de Deus, eu fiquei assim horrorizada. Eu falei, meu Deus, mas tem que orar muito. Ali eu fiquei assim muito pensativa. Eu falei, meu Deus, mas quantas vidas esse homem está profetizando coisa de bênção, sendo que a pessoa está maior treva. E eu falei, não, isso não é normal. Mas aí nós temos que ter muito cuidado. Então Deus, ele levantou esse profeta para falar ali com Ezequias, para ele pôr a casa dele em ordem. E ele, irmão, então ele virou ali Ezequias o seu rosto para a parede, e ele orou ao Senhor. Olha só, ele teve ali o temor, glórias a Deus, ele orou ao Senhor. Então se nós tiver algo conosco, glórias que desagrada ao Senhor, nós temos que pedir mesmo para Deus, prostrar, colocar nossa cara no pó, pedir para Deus, Senhor, me cura, Senhor, tira isso da minha vida, Senhor, glórias a Deus, me tira isso da minha vida, em nome de Jesus. E eu creio, Senhor, que Deus, ele vai me curar, em nome de Jesus. Eu não vou falar o nome, mas tem uma pessoa aqui no nosso ministério, que é congregante aqui. Aí teve uma vez que eu estava tipo evangelizando, ela estava afastada. Aí depois, eu não sei como eu encontrei ela. Aí ela tinha me falado que ela tinha, mas foi bom que ela foi bem sincera. Ela falou para mim, que eu tenho que libertar isso, mas eu creio, pastora, que eu vou começar a ir para a igreja. Mas ela não estava assim firme. Ela disse, eu vou para a igreja, eu vou ficar firme e Deus vai me libertar disso, eu creio. Aí ela me falou ali tudo, aí teve certo dia, aí ela falou, pastor, é Deus que coloca isso. Aí eu achei ela tão humilde, que ela falou, Deus que colocou a senhora para ele naquele lugar, que eu nem imaginava. Aí ela falou assim, me falou todinha, eu achei tão bonita a simplicidade de falar, pastora, eu sei que Deus, ele vai tirar isso de mim, eu creio e eu vou ter força. E não é que tirou, irmão, quando nós queremos uma coisa, que o Espírito Santo de Deus muda, ele muda. Agora nós temos esse dizer, falar, deixa que Deus vai me mudar. Agora se nós mudar um passo, você acha que ele vai mudar? Ele não é invasor, ele não muda mesmo. Se nós não tomar um passo, não tomar atitude, ele não muda. Aí a pessoa fala, não, deixa que Deus, ele vai, o Espírito Santo, ele muda, ele vai mudando devagarinho. Não é. Que Deus, eu tinha umas práticas muito feias, eu não vou mentir para Deus e nem para os irmãos, só que aí eu pedi para ele mudar, mas eu dei o passo para frente. Eu fiquei parada? Não, eu dei o passo. Quando você dá o primeiro passo, Jesus, ele te ajuda e ele pega nas tuas mãos. E hoje, para desculpa, para a pessoa andar toda desconcertada, é falar isso, Deus, ele é amor. Deus, claro que ele é amor, mas ele também é o quê? Fogo consumidor. Glórias a Deus. E a pessoa que gosta de praticar coisa que desagrada ao Senhor,
tenho essa palavra na boca. Deus é amor. E o Espírito Santo de Deus é que vai me mudar. Pastor, ninguém vai me mudar. É o Espírito Santo de Deus. Claro que é o Espírito Santo de Deus que muda. Ele me mudou. Glórias a Deus. Antigamente eu tinha as minhas roupas só a misericórdia. Mas eu pedi ali para Deus, Senhor, eu não aceito. E ali eu tenho a minha sobrinha, ela falou, tia, eu vou querer isso e isso. Eu falei, não, o que eu não quero para mim, eu não vou te dar. Eu cortei, queimei, joguei tudo fora. Eu falei, aí eu até pensei, acho que eu vou dar para ela mesmo. Eu falei, não vou não. Que se eu não quero para mim, para que eu vou fazer ela pecar? Amém? Aí eu falei, eu não vou passar para ela. E eu falei, eu estou fazendo, tirando de mim, colocando uma maldição lá para frente. E eu falei, eu não vou fazer isso. Então nós temos que ter muito cuidado. Então, quando nós oramos para Deus, Ele tirar algo de nós, para Deus curar, para nós receber a nossa cura de completo, irmão. É necessário nós chorar aos pés do Senhor. É necessário nós se humilhar nos pés do Senhor. Glórias a Deus, que se nós não se humilhar, como que Deus Ele vai nos curar? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Nós temos que se humilhar. Ele virou ali, ele chorou. Ele virou ali o rosto para a parede, glórias a Deus. E ele chorou, ele se humilhou aos pés do Senhor. Glórias a Deus. E disse-lhe, Senhor, lembra que ele estava andando diante de verdade, com um coração perfeito. Glórias a Deus. E ali, como ele queria ali andar reto, ele chorou, Ezequias, muitíssimo. Olha só, irmão, para nós receber nosso milagre, nós temos que chorar mesmo. Pedro, coloca lá no Salmo 126, versículo 6. Glórias a Deus. Versículo 5, quer dizer. Salmo 126. Olha só, para nós encontrar, para nós receber o nosso milagre, nossa cura, tem que haver choro. Mas não é choro de fingimento, não, é choro lá da alma. Glórias a Deus. Olha só o que está escrito aí, ó. Os que semeiam em lágrimas seguirão com alegria. Olha só. Então glórias a ele chorou. E ele estava ali com muitas lágrimas, muitíssimo que ele chorou, não foi de brincadeira. Então ele recebeu ali o milagre dele. Glórias a Deus, aleluia. Jesus, ele recebeu a cura maravilhosa. Aleluia, Jesus. E também é porque ele ouviu o profeta. Se ele não tivesse dado ouvido, ele tinha morrido. Aleluia, Jesus. Pois igual ali em Samuel 2... Ali em Samuel também, 1 Samuel 2, ali Ana, quando ela foi receber também o milagre, que Deus falou que tinha ali o milagre, ela não se humilhou, ela nem tinha assim força para orar, ela só dilatava assim os lábios, chorou, lágrimas, mas ela recebeu o milagre que Deus tinha prometido. E também é assim nas nossas vidas, para nós receber a nossa cura, para nós receber algo ali que Deus, que está embaraçado nas nossas vidas, nós temos que se humilhar na presença de Deus Todo-Poderoso. Se nós não se humilhar, a Liana, ela se rasgou o coração dela, ela chorou, ela fez propósito ali de jejum e oração, que ela sabia que se ela se humilhasse nos pés do Senhor, ela ia receber o milagre, ela ia ter ali, porque ela foi muito humilhada. Glórias a Deus, muito humilhada, porque a outra tinha filha, ela não poderia ter, mas Deus, Ele prometeu para ela, e Deus cumpriu. E o que Deus promete, irmão, Deus, Ele não é homem que minta. O que Ele promete, Ele dá sim para nós. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então ali pois você vê como é as coisas do Senhor. Deus, Ele para receber ali a cura, ele foi ao encontro do Senhor, ele se prostrou. Eu creio que ele tirou ali o período dele ali com o Senhor, ele investiu ali em Deus. Glórias a Deus. E é assim nas nossas vidas também, nós temos que lançar, pedir assim para Deus: Senhor, me muda meu coração, muda minha mente, vem tirando todo embaraço da minha mente. Eu quero te buscar, eu quero ser fiel contigo, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio que Deus, Ele vai me ajudar. Eu creio que Deus, Ele vai tirar isso de mim, esses embaraços na minha vida. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, às vezes nós temos, Deus, Ele tem tanta coisa assim para nós. Então é nós mesmos que colocamos impedimento, nós colocamos as barreiras
Porque todas as coisas nós colocamos assim um impedimento nas nossas vidas. E é nós mesmos. E Deus, Ele quer assim algo grande para nós, sabia? Deus, Ele quer coisas grandes para nossas vidas. Mas nós, às vezes, nós às vezes fica assim, só isso aqui mesmo está bom. E Deus está ali, ó, minha filha, meu filho, me busque mais, me consagre mais, me busca a minha presença, que eu estou aqui contigo. Mas aí a gente fica ali, eu falo, eu não quero, eu só quero isso mesmo, não. E Deus, Ele está nesta noite procurando assim, verdadeiros adoradores. Ele está procurando nesta noite, verdadeiros adoradores. Eu estou ali no propósito, glórias a Deus. E Deus, irmão, Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Graças a Deus, glórias a Deus, eu sou intercessora. Glórias a Deus, nós somos ali do grupo das intercessoras. Desde quando eu fui ungida diaconisa, que me colocaram ali naquele grupo. E é uma bênção do Senhor. É oração assim, 24 horas. Graças a Deus. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele tem nos sustentado. E Deus, Ele é maravilhoso. Aí nós estamos ali no da igreja também, daqui do Segundo Coração de Deus. E eu creio que o Senhor, Ele vai enviar, sabia? O Senhor, Ele vai enviar. Porque no segundo dia que eu estava orando, uma pessoa me mandou uma mensagem, falou, pastora, eu acho que eu vou congregar. E eu falei, olha só, Deus é respondendo. Por isso, você vê que a pessoa nem sabe que propósito é. Ela disse, eu acho que eu vou congregar. E eu falei, eita glória, glória a Deus. Você vê que Deus, Ele responde. E fazer igual o pastor falou, nós podemos anotar quantas orações Deus, Ele está respondendo. E às vezes a gente fica desapercebido de Deus ali, ó, só respondendo as orações, respondendo os clamor. Quantas vidas, glórias a Deus, que estão hoje enfermas, que estão hoje aí triste, e a gente orando ali, e às vezes eles vão encontrar assim, uma paz na vida deles. Eu creio, através da sua oração. Então não desista, não desista. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E o propósito ali é buscando trabalhadores para a seara. Olha só, esse propósito, todo ano nós fazemos esse propósito. Nós não podemos desistir, buscando trabalhadores, que a obra de Deus, ela necessita de trabalhadores, e nós não podemos parar de orar. Muitas vezes, nós não podemos, por exemplo, está vindo pessoas, a pessoa, a igreja tem muita gente, eu nem vou orar mais, está abençoado. Não, nós não podemos parar, de jeito nenhum, porque o inimigo, ele fica procurando, sabe? Procurando algumas coisas, irmão. Todos os dias, quem está na frente de uma obra, todos os dias tem algo para resolver. Não é fácil, de jeito nenhum. Glórias a Deus, mas eu estou aqui por quê? Porque Deus me chamou. Eu não estou aqui, glórias a Deus, só para estar em cima do altar. Não, eu estou aqui porque Deus, fazendo a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Porque ai de mim, se eu não fizesse a vontade dele, eu nem sabia, eu nem sei onde eu estaria. Às vezes estaria até morta, sabia? Porque às vezes quando nós não fazemos a vontade de Deus, Deus às vezes até nos leva. Ele fala, isso é sério, irmão, essa aqui já aceitou o Senhor. Essa aqui está fazendo algo ali para Deus, acho que eu vou levar antes que essa pessoa faz coisas piores. Aí Deus até ele leva logo, sabia? Para receber, para ganhar a salvação. Então eu não sei, mas cada um tem um chamado, cada um tem seu talento. Glórias a Deus. Quando eu cheguei na igreja, um breve testemunho. Eu cheguei ali, quando eu cheguei na igreja, eu queria fazer um monte de coisa. Eu falei, meu Deus. E ali a pastora, ela me colocou assim, bem fé. Eu falei, eu quero fazer isso. Só que aí, muita gente, quando chega na igreja, falou, eu quero fazer isso, não faz nada. Aí eu falei assim, meu Deus. Eu falei, mas eu não sou igual a essas pessoas. Eu pensando, né? Porque tem gente que fala isso mesmo, irmão. Vou fazer isso e não faz nada. Quando faz uma vez, aí pronto, relaxa, acabou. E ali eu falei, pastor, eu vou fazer isso, eu vou ficar na consagração, queria fazer tudo. Pensa naquela sede. Só que aí ela ficou assim, ela quer mesmo para vir para a consagração. Mas era bom, eu ia mesmo, sabe? O Pedro era pequeno, eu deixava na escola, eu saía correndo. E às vezes, aí quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei assim, mais relaxada. Aí estava tendo no sábado, aí eu estava tão cansada. Sabe aquela desculpa? Eu falei, meu Deus, acho que eu não vou não, está tão chovendo. Aí eu falei, Senhor, eu não vou ficar nessa cama. Eu dava um pulo da cama, pegava o guarda-chuva e ia. Aí estava ela lá, sabe, sozinha. Eu falei, eita glória. Eu falei, meu Deus, mas não desiste, irmão, não desiste. Você não fica só quando você está orando no seu quarto, em casa,
em casa, aqui na igreja, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus, Ele está contigo, sabia? Ele está. Ele colhe as nossas lágrimas. Assim como Ele colheu as lágrimas de Ezequias, Ele está colhendo também as suas lágrimas. Não desista. Não desista do que Deus colocou no seu coração. Porque quando Ele coloca algo no nosso coração, fica ardendo, é para você fazer, sabe? Não desista do propósito que Deus tem contigo. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E ali eu fiquei um pouco relaxada. E ali eu tinha chance de ir e estava um pouco relaxada. E Deus ali colocou algo em mim que eu não desejo isso para ninguém, sabe? Deus me livre. Não desejo isso para ninguém. Que eu sofri muito, mas graças a Deus que Deus me curou. Deus me tirou daquilo. Eu sofri ali um pouco, mas Deus teve misericórdia, sabia? É Deus que teve. Eu clamei. E eu fiz aqui igual Ezequias, chorei um monte. Sabe? Quem sabe que Deus que não estava preparando ali para mim morrer, né? E eu chorei. Sabe aquele choro assim que sai do fundo do seu coração? Choro verdadeiro, que você quer ser curada. E eu chorei tanto. E a pior coisa que tem é a gente sentir dor. Esses dias também eu senti uma dor tão forte. E eu falei, meu Deus, que coisa é essa, Senhor? O pastor tava... E eu não falei para ninguém. Eu falei para a Suzy, só que ela demorou acho que um ano ver a mensagem. Eu falei, se eu tivesse morrido, ela ia ver, ela ia chegar. Ela falou, meu Deus, minha mãe tinha até mandado a mensagem para mim. Aí ela estava resolvendo algo ali, ela não viu. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei mais ou menos para o pastor, mas pense, irmão, uma dor. Aí eu não sou de tomar remédio, aí eu tomei ali. Eu falei, meu Deus, mas será o que é isso? Eu me ajoelhei, eu falei, Senhor, está repreendido. Pensa numa dor que foi 11 e pouco da manhã até 5 da tarde, já pensou? Ali eu falei, eu não vou no médico, eu já estava desconfiada ali, eu falei, eu não vou. Aí eu até falei pro Pedro, eu acho que eu vou lá no hospital das clínicas, acho que eu vou lá. Aí eu falei, eu não vou, porque eles vão aplicar aqueles remédios lá, eu não vou querer. Aí eu fiquei clamando, eu falei, eu creio que Deus vai me curar, eu creio. Não, mas eu estava ruim, eu falei, mas se passar de 5, eu vou ter que ir, não vou morrer bem aqui com essa dor. Aí o pastor estava trabalhando só eu e a cachorra onde eu ia, ela ia atrás de mim, deitada lá nos meus pés. Mas, e ela sabe quando a gente está triste, tem uma tristeza ali nos meus pés, mas Deus, Ele me curou naquela tarde. Esses dias aí, tem 1 semana e meia, mas passei muito mal mesmo. Eu falei, Jesus, eu falei, meu Deus, que é isso? Eu mal mesmo. Eu falei, meu Deus, está repreendido. E ali eu orei, eu clamei. Eu estava ali de joelho, ali só a misericórdia. Eu falei, Senhor, mas eu creio que Deus vai me curar. Eu creio que Deus vai me curar. E aí você vê que a gente não tem fé, aí vai pro remédio, né? Eu tomei que eu fiquei com medo de dar até alguma coisa na minha cabeça. Eu falei, misericórdia, vou tomar aqui que eu estou morrendo de medo. Mas Deus, Ele é maravilhoso, irmão. Quando nós clamamos, Deus, Ele ouve a oração. Aleluia, Jesus. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Vai te dizer, Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, Pai, ouvi a tua oração e as suas lágrimas, e que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha só, ele ouviu a oração dele e ele acrescentou 15 anos, olha só, de vida. Então ele ia morrer, e aí Deus, Ele livrou ele da morte. Então é assim na minha e na sua vida. Às vezes tem um inimigo, sabe, preparando algo para nós, uma armadilha para nós, e Deus, Ele manda o anjo dele ali, ó. Deus, Ele envia profeta, Deus envia, glórias a Deus, para você estar aqui na casa de Deus, para ouvir louvor, uma palavra, a oração, glórias a Deus. Deus sempre Ele está nos ajudando, aleluia, Jesus, para repreender todo o laço do inimigo, que o inimigo, ele está procurando algum para tragar, que ele é muito sujo, sabia? Ele é muito sujo, então ele fica procurando um ao outro para estar colocando enfermidade, colocando tudo, colocando coisa ruim, glórias a Deus. Então ele vem preparando tudo para coisas ruins, mas só que quando nós estamos firmados, nossos pés na rocha, ele vem e ele bate em retirada. Ele bate em retirada, glórias a Deus. Pode até vir algo assim para nos deixar triste, enfermo, mas não vem forte. Deus, Ele cuida de tudo. O Espírito Santo de Deus, Ele cuida, irmão, das nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Deus, Ele cuida de tudo, aleluia, Deus. E é bom nós orar por toda a nossa parentela. Toda a nossa parentela. Aí eu estava orando por uma pessoa e eu, sinceramente, eu nem oro muito esses dias, eu orando assim, eu falei, meu Deus, mas que angústia é essa? Não sei o que aconteceu, mas eu estava tão angustiada. Aí eu falei, Jesus amado, eu falei, mas
acho que João Kleber está lá na casa da avó dele, eu não sei, mas uma angústia assim, sabe? E ali eu olhei assim, eu falei, não, vou orar, e eu pego cada nome assim, eu vou orando, sabe, cada dia. Então é muito bom você estar orando, sabe, pela sua parentela, por tudo, irmão, por todos. Eu mesmo, quando eu vejo ali minha família, eu falei, Senhor, cuida, Jesus, tem de misericórdia. Eu não vou julgar, mas eu só falo, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, e cuida, Jesus. E eu oro mesmo, meu Senhor, o Senhor trabalha, que o Senhor repreende esse espírito de idolatria, livra, protege. Eu oro mesmo por todos. Então é Deus que vai trabalhar. Glórias a Deus, que eles não conhecem a palavra ainda. Então Deus, Ele pode libertar, Deus, Ele pode entrar na casa que não conhece, né, a palavra. Agora nós que conhecemos a palavra, nós temos que ter muito cuidado, irmão. Quando nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, né, que aceita a gente, né, que estamos aqui na casa de oração e conhecemos aqui, ó, tem que ter muito cuidado com essa palavra aqui, porque essa palavra aqui, ela é muito delicada, e o Espírito Santo de Deus sempre está falando conosco aqui, do começo de Gênesis Apocalipse. Deus, Ele está falando conosco. Então nós temos que estar mesmo investindo o nosso tempo, sabe, lendo essa palavra aqui do Senhor, que Deus, Ele vai nos fortalecer. Cada dia, irmão, que nós orar, se nós parar, irmão, olha, se eu terminar o propósito, eu não posso, sabia? Eu não sei os irmãos, eu mesmo não posso ficar sem fazer propósito nem sem orar, porque se a gente parar, se eu parar 2 dias, já vem a fraqueza, sabe? Não pode, porque o inimigo, ele é sujo, ele fica procurando, sabe? Procurando fraqueza, ele coloca doença, coloca impedimento, coloca tudo para você parar. Então eu mesmo, a minha pessoa, sabe? Não posso parar, porque se eu parar, glórias a Deus, se eu parar de orar, se eu parar de ler aqui, se eu parar de louvar, então nós temos que ocupar nossa mente. Nós temos que ocupar, porque igual as pessoas falam, mente vazia é a oficina do diabo. Isso é verdade. Então nós temos que estar o quê? Ocupar da nossa mente. Nós temos que ocupar a nossa mente com as coisas boas, com as coisas do alto, pensar coisas boas. Se nós pensar coisas negativas, pensar coisas que desagradam a Deus, vai vir aquilo. Você não pode falar, eu não tenho essa palavra, sabe? Essa coisa é coisa do inimigo, né? Você não pode falar, o pastor sempre ensinou. Eu não tenho isso, não é. Fala, eu tenho. Glórias a Deus. Você não pode falar essa outra palavra, eu não tenho dinheiro. Você não fala isso, pelo amor de Deus. Isso é profético. Fala, eu tenho, eu sou podre de, sou muito abençoada. Glórias a Deus, eu tenho. Porque se você falar que não tem, o inimigo vai colocar para você, não tem, sabia? Mesmo que você não tem. Então você tem que falar, eu tenho isso, eu posso. Tudo que me fortalece eu posso. Glórias a Deus. Nós temos que fazer o que? Abrir a nossa boca para profetizar coisas boas. Principalmente para nossos filhos, nossos esposos, nossas esposas. Profetizar bênção. Você vai conseguir. Glórias a Deus. Você vai na frente que Deus vai estar contigo. Glórias a Deus. Você pode ir que Deus está contigo. Glórias a Deus. Nós que somos esposa, nós somos responsável para orar mesmo pelos nossos varões, sabia? Tem que orar, buscar mesmo, para eles terem a direção certa. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu glorifico o nome de Deus, que antigamente meu esposo não me ouvia, mas também era do mundo, né? Quem que vai ouvir a pessoa quando é das trevas vai ouvir a esposa? Faz o que der na mente aí. Glórias a Deus, mas eu louvo e glorifico o nome de Jesus, que Ele hoje, Ele está ouvindo, e isso é muito importante para os varões, sabia? Porque a esposa, por exemplo, às vezes, eu vou fazer isso. Olha, você não faz, vamos orar, vamos ficar aqui quietinho, vamos orar, pelo amor de Deus. Fica quieto, vamos orar, é tudo no tempo do Senhor. E aí depois, agora, se os dois se concordar, vamos fazer isso sem orar, irmão, fica maior embaraço. Então, nós temos que, se ele falar, eu vou fazer, falar, você não vai, você para. E também a esposa, eu vou fazer isso, não. Para, aí o varão para, vamos orar, vamos pedir a direção para Deus, para o Espírito Santo de Deus, que Ele vai nos responder. Vamos orar, vamos pedir um conselho com uma pessoa de Deus, que eu creio que vai dar certo. Então isso é muito perigoso. Glórias a Deus. Então eu glorifico o nome de Jesus, que é meu esposo, até quando ele ia comprar o carro,
Quando ele foi, eu estava ali junto, orando, e ele pedindo a direção de Deus, e ele em só espírito, e orando mesmo, buscando, é assim, vai dar tudo certo, glórias a Deus. E então tudo, nós temos que colocar o quê? Tudo na direção de Deus. Igual quando eu mudei, sabe? Eu falei, Senhor, quando eu mudei lá da minha casa, eu sei que, Senhor, eu orei, irmão, muito. Eu falei, Senhor, Deus vai direcionar uma pessoa, irmão, mas Deus, Ele cuida dos seus filhos. Vocês acreditam? Quando a gente nunca tinha visto aquele homem nas nossas vidas. Quando a gente viu ele olhou para mim e para o pastor. O aluguel, acho que era de um preço, ele deixou outro e também não paga em PTU. E é difícil, viu? É uma pessoa de Deus, foi enviada aquele homem, sabia? Eu nunca vi na minha vida. Enviada que eu nem conheço, nem conhecia. Conheci pelo telefone, mas o pastor, e a gente foi lá para combinar. Eu falei, meu Deus do céu, o homem bateu o olho na gente. Você vê como a pessoa, quando é guiada pelo Espírito Santo de Deus, quando você está orando, as coisas se encaminham. E eu nunca nem vi uma pessoa daquela, nunca vi. Uma pessoa abençoada de Deus, igual aquele homem. Ele não é da igreja. Acho que não é não, né, pastor? Da igreja? Não é. Mas ele crê no Senhor, mas foi uma pessoa assim que Deus enviou, Deus preparou e enviou. E é uma bênção de Deus. E eu falei, Jesus, eu falei, olha só quando você ora, que foi tudo com paciência. Eu falei, meu Deus, esse negócio vai alugar, porque nós não conseguimos alugar a casa, e agora? E eu entrei em contato, ele falou assim, não pode alugar essa casa tranquila, que eu te espero. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, porque ninguém espera, né? Pode alugar que eu vou esperar. Eu falei, eita glória, então é do Senhor. Então tudo que nós for fazer, tem que pedir a Deus, tem que pedir a direção para o Espírito Santo de Deus, que Ele vai orar mesmo, que Ele vai nos direcionar, Ele vai nos encaminhar. É só nós ficar firmes com os nossos pés na rocha. Pedir mesmo para Deus a direção de Deus, que se nós não tiver, irmão, direção de Deus, do Espírito Santo de Deus, na nossa vida fica toda embaraçada, sabia? Glórias a Deus, fica toda embaraçada. Aleluia, Jesus. Isso é muito perigoso. Fica embaraçado e vem consequência, sabe? E vem coisa ali. E aí você fala, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? E Deus, Ele sabe, Ele conhece nosso coração. Ele sabe de tudo. O nosso deitar, o nosso levantar, nosso pensamento. Deus, Ele sonda nosso coração. Deus, Ele esquadrilha, Ele sabe de tudo, mais que tudo. Então nós não podemos tirar o nosso foco aqui, da palavra de Deus. Então eu creio que essa palavra aqui foi uma palavra muito forte. Ali que Ezequias ali, que ele estava quase morrendo, quase na beira da morte, mas ele se prostrou nos pés do Senhor. Então, nesta noite eu creio, se você tem algo aí embaraçado na sua vida, você entrega para o Senhor, você pede uma direção para Deus, fala, Senhor, me direciona, Senhor, me ajuda, Pai. Eu creio no agir de Deus, eu creio que o Senhor está comigo, eu creio, Jesus, que Deus, Ele vai mudar essa história. Irmão, nós temos que abrir a nossa boca e pedir, falar mesmo para o Senhor. Se nós ficar com a boca fechada, as coisas não vão mudar na nossa vida. Nós temos que abrir e crer. Falar, Senhor, vai acontecer isso, é isso. E lançar mesmo palavra profética. Que aí Deus, Ele vai agir na hora certa. Não é na nossa hora, é na hora de Deus. Igual tem um louvor, é na hora de Deus. Não é na nossa hora. É só na hora do Senhor, porque Deus, Ele tem coisas grandes, mas é necessário nós estar colocando Ele tudo em primeiro lugar. Glórias a Deus, as coisas dEle, buscar Ele em primeiro lugar, que é difícil, sabe? Mas se nós esforçar só um pouquinho, nós vamos vencer, sabia? Essa barreira não é fácil, de jeito nenhum, mas Deus, graças a Deus, até aqui, Ele tem nos ajudado. Até aqui, Deus, Ele tem nos ajudado. E eu creio que vai ser bênção do Senhor Jesus cada dia. E eu vou agradecer aqui a minha oportunidade, que Deus, Ele vai guardar cada um. E hoje eu vou passar aqui para o pastor e as palmas para Jesus.